Queridos, Rádio Caia Irene, Deus abençoe vocês. Um prazer estar falando com vocês aqui. Hoje nós estaremos trabalhando a 7ª lição, a responsabilidade da igreja com os missionários. Hoje eu estou aqui com o meu computador ligado, que é muita correria, gente. Eu estou um pouco rouco. Então, assim, pelo amor de Deus, me ajudem aí a poder fazer essa lição sem tossir, sem ter algum problema aqui. Gente, antes de tudo, compartilha aí, dá um like, vai dando like, vai comentando, isso é muito importante para mim, é muito importante para o meu canal. Passe o link dos vídeos para outras pessoas, para outros professores, que eu ainda vou fazer a questão de uma live aqui sobre o grego e o Novo Testamento. Lembrando a vocês que nós estamos ainda na lição do quarto trimestre, de 2023, revista CPAD Adultos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. O texto bíblico em classe, ele está em 1 Coríntios, capítulo 9, do 9 ao 14. O que me chama a atenção nesse texto é que Paulo, como sendo judeu, mas também tendo uma perspectiva greco-romana, ele estrutura o seu texto dentro de retórica grega, retórica semítica. E ele vai fazendo aqui nesses versículos que foram separados nesta lição, perguntas, porque ele sabe que essas perguntas, elas têm uma resposta, e quem está lendo essa carta, e a comunidade de Corinto que vai receber essa carta, sabe as respostas. Inclusive, que ele já traz uma citação direta quando ele diz, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando ele debulha. Então, todos sabem que o trabalhador precisa de salário, que o animal precisa de recompensa. Isso a gente vê quando a gente tem cuidadores de cachorro, de gatos, e principalmente quem trabalhava com veículos tração animal. Então, no mundo antigo, a maioria, né, dos veículos eram puxados por tração animal, tirando o navio, o barco, que são marítimos, né? Mas quase todos os veículos terrestres da época de Paulo eram de tração animal. E aí era um animal também que mexia na mó, era um animal que debulhava, um animal que também poderia fazer a parte do arado, como aquelas, lembram, das 12 juntas de boi. Então, você não pode atar a boca do boi. E aí ele faz uma sequência de perguntas, isso é retórico. E a comunidade de Corinto sabia das respostas. Hoje eu estou aqui com o meu PC ligado, aí eu estou olhando o meu subsídio aqui, eu vou ler o meu subsídio e passar para vocês. Lembrando, ainda temos a nossa enquete lá, daquelas 2 perguntas, da lição 6, e temos também a dinâmica, escolher um país, pesquisar tipo de governo, taxa de natalidade, idiomas, taxa de mortalidade, religiões predominantes, taxa de suicídio e qual seria a sua dinâmica, o seu projeto, qual estratégia você criaria para entrar nesse país. Logo, a gente precisa entender que cada país tem as suas circunstâncias, tem a sua cultura, suas dificuldades, tem toda a sua dinâmica. Aí eu preciso criar alguma estratégia. Nessa perspectiva, o ideal é também olhar
alguns sites de missões, Portas Abertas, Sename e outras, fora até do Brasil, que contribuem para o desenvolvimento de uma estratégia missionária. Existem agências também missionárias que podem ser consultadas. Eu separei as palavras-chave, lembrando que a revista sempre bota uma palavra-chave por cada, então eu coloco mais. Por exemplo, eu sempre coloco a palavra-chave da lição: responsabilidade, coloquei igreja, coloquei missionário e necessidade. Então, responsabilidade, igreja, missionário e necessidade. Essas são as palavras-chave que eu coloquei, que eu acrescentei. A introdução, lembrando que sempre a estrutura, só que dessa vez agora é no tópico 2, na parte maior, que só tem 2 tópicos menores. Então você tem a seção maior e dentro dessa seção você só tem 2 tópicos na seção 2. Na seção 1 e na seção 3, nós temos aí os 3 tópicos. A minha introdução é: ao enviarmos uma família missionária ao campo missionário, a igreja se compromete, se responsabiliza pelo envio, pelo preparo e por todas as despesas dessa família. Nesse sentido, é preciso que a igreja tenha uma estrutura e uma logística que possibilite o sustento dos enviados. É importante que haja um sustento, aí uma logística, uma dinâmica, uma estrutura por parte da igreja que vai enviar. Gente, segundo a lei trabalhista, um trabalhador não pode receber menos do que um salário mínimo. Por isso que o nome é salário mínimo. É daí para cima. Claro que vem os descontos, impostos, essas coisas, vocês sabem, né? Tudo quanto é tipo de imposto, e vai chegando lá, a pessoa até recebe, mas o salário bruto que ela recebe no contra-cheque é o salário mínimo. E aí vai vir os descontos. Então o missionário, no mínimo, ele tem que estar recebendo um salário como uma pessoa trabalhadora, segundo a lei. Nesses últimos tempos, o que mais nós temos visto são pessoas processando igrejas. E às vezes, eu não sei nem se com razão ou sem razão, mas às vezes não há um acordo mútuo entre ambos os lados. Quando eu digo estrutura e logística, a igreja precisa estar amparada e o enviado também tem que estar amparado em todos os aspectos. E para isso tem que ter advogado, tem que ter contrato, tem que ter uma documentação que normatize esse enviado que vai trabalhar na obra. Ah, mas é o chamado. Ah, mas é a vocação. Tudo bem, mas o melhor é o preto no branco, como eu aprendi. Então, a igreja, ela é uma organização e um organismo. Como organismo, ela tem necessidade de ter vida, de ter os seus órgãos funcionando, mas como organização, ela tem que ter estatuto, regimento interno, ata, CNPJ, e ela tem que enviar, e esse enviado tem que estar também amparado, para também quando ele voltar, a igreja estar resguardada de não ter que ser processada, de não passar por algum vexame. E o que mais nós vemos são pessoas que trabalham, que fazem obra, que dirigem igrejas, e às vezes quando saem, processam a igreja. Então a igreja precisa ter todo o cuidado. Então quando eu falo de estrutura, de logística do direito, logística social, logística humana, estrutura financeira, estrutura em todos. Acho que essas 2 palavras até poderiam entrar na palavra-chave.
logística e estrutura. Porque uma igreja que trabalha com missões precisa disso. O primeiro grande parte aqui, a primeira grande parte, ela fala sobre a igreja e o sustento e o sistema de apoio aos missionários. Então você vê que a própria palavra sistema também cabe dentro da estrutura e da logística. Porque toda estrutura e toda logística precisa de um sistema para se desenvolver, para se atuar. Então, qual é a responsabilidade da igreja? Então eu coloquei aqui em pontos algumas questões que estão até na lição. Então toda a igreja precisa de uma organização estrutural que possa apoiar o sistema de ajuda aos missionários e por isso é importante que haja um acordo na igreja de alguns princípios e a esse respeito a igreja deve, primeiro, conscientizar-se biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a responsabilidade da igreja. Então a igreja precisa ter essa consciência. O missionário enviado, ele está ligado à igreja, sob os cuidados da igreja. É a igreja que enviou, é a igreja que o mandou. Então é a igreja que se responsabiliza. Segundo, ele é um pastor orientado pelo pastor da igreja e é enviado para fazer a obra conforme a vocação do Espírito Santo. Então ele tem um pastor, o pastor orienta, o pastor direciona. Mesmo que esse pastor não tenha tido nunca uma experiência missionária, mas ele é pastor de igreja, então ele tem a direção do Espírito Santo. Ele entende a vocação da igreja missionária, ele entende e consegue perceber o chamado missionário em seus obreiros, quem tem ou quem não tem. Então esse pastor, ele está debaixo de uma orientação pastoral também. É dever do missionário prestar contas através de relatórios sobre o andamento da obra. Então, por isso que eu estou falando, um acordo mútuo. A igreja ajuda, a igreja sustenta, a igreja envia, mas o obreiro enviado faz relatório, fala como está a obra. Você vai dizer assim, não, isso não precisa. Gente, está na Bíblia, gente. É só ler Atos dos Apóstolos. Quando Pedro vai a Cornélio, ele faz o relatório. Em Atos capítulo 15, Paulo dá um relatório para a igreja de Jerusalém. Entende? Então tem que ter um relatório, o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. E a igreja de Jerusalém precisava, então tem que haver, a igreja é uma organização, a igreja é um organismo, então tem que haver essa conscientização. Todo sistema, sabe? Todo sistema de apoio missionário deve permitir aos missionários o acesso máximo aos desenvolvimentos de sua energia na obra de missões. Então o missionário tem que ter acessibilidade. O missionário tem que ter acessibilidade ao contato, ao pastor, à igreja, sabe? Aos recursos que lhe são passados. Eu trabalhei na obra missionária. Eu sabia que recursos eram passados, mas não chegavam a mim. Então isso não é bom, isso não é legal, isso é desumano, isso é falta de amor e de responsabilidade. Então é necessário que haja essa interação entre ambas as partes. Gente, eu quero lembrar aqui que eu estou um pouco rouco, vocês vão perceber, mas nós vamos até o final. Em nome de Jesus. Segundo ponto, o sistema de apoio e a fé. A fé é na vida do enviado e da igreja a base central. Gente, Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus.
Gente, Hebreus diz que é necessário que quem se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador de todos os que buscam. Então a fé é essencial para a gente ir fazer a obra. E a fé é essencial para a igreja. É com ela que compreenderemos as providências divinas e a capacidade de suportarmos os desafios da obra missionária. No entanto, a igreja não pode espiritualizar. Ela não pode espiritualizar tudo. Não, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai... Não, isso tudo a gente sabe vai fazer. Mas tem que haver o apoio devido. É necessário o envio. Como eu falei para vocês, em 1999, casei, fui para a obra missionária em Minas Gerais. Aí faltou gás, comi arroz com folha de batata, não tinha carne às vezes, não tinha frango, às vezes não tinha gás. Às vezes ganhava ajuda de pessoas, às vezes chegava a cesta básica. Então a fé, ela te dá a capacidade para entender que Deus é Deus da provisão, e a fé também te dá a capacidade para suportar os desafios missionários. Entende? Todo mundo gosta de Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas e o 12? Sem ter abundância, mas sem passar necessidade. Eu sei ter alimento, mas também sei não ter. Então ele vai falando aquilo que ele sabe, o que pode, o que não pode. Aí depois ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então logo, gente, os desafios, eles vivem junto com a providência divina. Então a mesma fé no Deus que provê é a mesma fé que te possibilita ter capacidade psicológica, espiritual, emocional para suportar as provas, as dificuldades, mas isso não exime da obrigação, da responsabilidade da igreja que enviou. Por isso que eu estou dizendo aqui, não podemos espiritualizar. Então, esse parágrafo, ele é importante porque traz a consciência da igreja que precisa entender que a fé é a base máxima da obra missionária. O missionário, ele tem que sair daqui sem romantizar a vida missionária. Ele tem que ir para o campo missionário e entender, eu vou para uma obra que é árdua, que é difícil, prisões, perseguição, necessidades, sabe? Tudo isso a gente vai passar. Agora, às vezes você vai para um país que ele é abastado, tem condições, te dá possibilidade de trabalho, mas mesmo assim também não quer dizer que você não vai ter as suas dificuldades, as suas necessidades. Então cada país, como eu falei, tem sua perspectiva, cada país tem sua realidade, cada país tem os seus problemas concretos, e aí cabe a gente, pela fé, compreender que iremos ter a provisão, como também iremos ter nossos desafios, nossos desafetos dentro desse contexto missionário que estamos vivendo. O terceiro ponto dessa grande sessão que fala sobre a igreja e o sistema de apoio missionário tem a ver com o objetivo de missões. O objetivo de missões é fazer com que todos os povos conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Para essa tarefa ímpar, temos a presença de Jesus e a direção do Espírito Santo para entrarmos e sairmos de lugares remotos ou não, como aconteceu com Paulo em Atos, capítulo 16, versículo 6 ao 10. Eles iam entrar numa região, diz esse texto,
o Espírito os impediu de entrar naquela cidade. Aí lá no 9, no 10, Paulo tem uma revelação de um varão macedônio que o convida a atravessar a Macedônia, a ir para a Europa. E aí a igreja de Filipos vai ser aberta. Então, a obra missionária é falar de Jesus. Não é levar doutrina, não é levar costume, não é levar cultura de uma bandeira denominacional, mas Jesus Cristo, que salva, que liberta, que transforma, que cura as enfermidades, que muda a cultura, sem eu dizer o que deve ou não fazer, a não ser falar de Jesus. Falar no nome de Jesus, às vezes eu nem preciso falar da palavra pecado, mas o próprio nome de Jesus em si já contradiz, já combate, já ataca a questão do pecado. Então é necessário eu ter essa ideia. Qual é o objetivo de missões? Proclamar o Cristo ressuscitado, proclamar o arrependimento, o reino de Deus e anunciar para as nações: Jesus é o Senhor e Salvador das nossas almas. Ele é o consumador, ele é aquele que inicia e aquele que consuma a nossa fé. Ele é o que traz o aperfeiçoamento para a obra até o seu final. Então Jesus, ele é o objeto central da nossa mensagem. Entende? O objeto central de nossa mensagem. Terceiro maior tema, né? A sessão maior, a segunda maior sessão, o cuidado integral do missionário. Aí o primeiro subtópico é o cuidado integral. Lembrando que essa aqui só tem 2 subtópicos. O cuidado integral. E aqui eu faço meus apontamentos. Uma família não pode apenas ser despedida e enviada. Despedida no sentido de ir, né? Por isso que enviada aqui eu fiz já isso de propósito. Para colocar essas 2 palavras assim postas ao lado, para a pessoa entender o que significa essa palavra despedida no sentido de enviar ao campo missionário. Ela precisa, ou seja, essa família missionária, precisa de todo o apoio necessário para o bom desenvolvimento da obra. Desta forma, o cuidado integral, gente, a palavra integral significa inteiro, totalidade, no todo. Então, o cuidado integral da família missionária deve abranger todos os aspectos da vida. Área financeira, entende? Enviar o recurso do irmão sem atrasar. Determinou aqui, ou no Rio, em São Paulo, onde enviou, determinou aqui, tal dia de cada mês, naquele dia. É preciso chegar a esse valor lá. É necessário para pagar aluguel, para pagar... Não importa, gente. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. É uma família. Às vezes tem filho. Então tem que cumprir o acordo que foi feito. Então a parte financeira, a parte espiritual, tem que cuidar dessa pessoa, dessa família espiritualmente. A parte emocional, como é que essa pessoa está? Então tem que haver, então tá vendo que um ponto leva o outro, que lá embaixo a gente vai falar dessa ideia da comunicação, da mensagem, do e-mail, deles fazerem lá um vídeo, enviar para a igreja. Então daqui a pouco a gente vai falar isso. Da questão física, você está precisando de remédio, está precisando de roupa, está precisando do quê? Questão social, educacional, o que está faltando para os filhos, para a escola, caderno, livros. Além do acompanhamento pastoral. O pastor tem que ser acessível ao missionário. A pessoa não está lá, no outro estado, no outro país, não vai ficar ligando à toa, não vai ficar telefonando. Não, ela vai ligar, ela quer um conselho, ela quer uma orientação. Então, o cuidado integral é na sua totalidade. É em todos os aspectos, em todas as áreas. Então é importante que a gente faça tal coisa.
Então vamos ajudar, vamos orientar, vamos nos comunicar, vamos fazer com que aquela família se sinta respaldada, auxiliada por quem está aqui, pelo quartel-general que enviou os seus soldados, os seus heróis, para desbravarem terras, longínquas ou não, em amor ou por amor a Jesus, às almas, ao Evangelho. Então, é de suma importância ter essa perspectiva do auxílio, do cuidado integral. Segundo ponto aqui, uma agenda quanto à volta do missionário. Eu entendo essa volta em dois aspectos. Primeiro aspecto, que é o que está na lição, é como se ele viesse fazer férias, tirar férias. Então a igreja tem que ajudar, auxiliar e tal. E o retorno definitivo, quando eu voltei, a igreja pagou 3 meses de aluguel para mim, aí consegui o trabalho, né? Eu era ajudante de pedreiro, a igreja fez compra para mim. Então, a igreja precisa proporcionar, quando da volta dos missionários, uma agenda que possibilite a eles meios fáceis de resolverem algum ou outros problemas ou por ocasião de suas férias e consultas médicas, proporcionar os meios, transporte, passeio para suas férias, cuidados odontológicos, cuidados médicos. Então é importante a igreja se preocupar com essa perspectiva, com essa questão, para ele voltar revigorado para o campo missionário, animado. Se aqui o pastor tem direito às férias, então o missionário também tem que ter. A Bíblia diz que o servo, ele não é inferior ao seu senhor, porque Jesus disse, o senhor não é superior a seus servos, e nem seu servo superior ao seu senhor. Então, o Senhor Jesus iguala. Então, se aqui o pastor tira férias, você tira férias, por que não ajudar o missionário lá a ter umas férias? É importante ter aí um acordo, gente. Se eu e você temos direito a um 13º, por que o missionário não pode ter um 13º? Por isso tudo tem que ser acordado. Por isso tudo tem que ser resolvido aqui, para depois enviar. Mas eu acho de muita boa fé a gente chegar para o missionário, olha, todo final do ano nós vamos enviar uma ajuda a mais, como um auxílio, como um 13º, para te ajudar na obra, te ajudar na sua vida cotidiana lá no final do ano, que às vezes não é igual aqui no Brasil, com churrasco, com comemoração, mas às vezes com cuidado, com oração e com o problema da perseguição. Então, eu olho esse ponto, uma agenda quanto à volta, em 2 aspectos. A volta definitiva ou uma volta apenas rotineira, de ano em ano, ou de 6 meses, para que essa família venha a resolver questões aqui. Então a igreja tem que criar uma agenda e organizar, porque ele está fora, já está fora da realidade, já está longe, já não tem mais aquela perspectiva, já se adaptou à cidade que ele está. Então tudo isso a igreja tem que auxiliar, porque tanto ele indo como voltando, a igreja ainda tem responsabilidade até um determinado tempo. Isso tudo acordado, gente. Tudo tratado com testemunhas de maneira prévia. A terceira maior sessão, e aqui a gente vai quase para o final, né? Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Primeira maneira, comunicar as necessidades. A igreja deve ter toda a atenção missionária. Dar atenção aos missionários. Ela necessita, sempre que possível, comunicar-se e desenvolver um relacionamento de proximidade com os enviados. E-mails, telefonema, toda a comunidade, toda a igreja, não é só o pastor não, os obreiros, todo mundo, fazerem isso, porque isso vai ajudar esse obreiro, esse missionário,
a essa obra. Segundo ponto, doar para suprir as necessidades. Somente aqueles que já passaram pelo campo missionário compreendem as dificuldades que esse trabalho oferece. Com isso, a igreja precisa estar próxima deles e contribuir com seus bens financeiros para auxiliar a obra dessas famílias enviadas. Gente, vamos ficar, sei lá, tira um mês sem comer uma pizza, tira um mês sem alguma coisa e contribua, entende? Contribua, entregue, ou manda direto, ou vê uma agência, mas contribua, gente, não é fácil não. Trabalhar em missões tem que realmente ter chamado, é necessário ter o chamado. Terceiro ponto, orar, jejuar pela causa. Além das contribuições em ofertas, todos precisam estar unidos em jejum e oração pelos enviados, para que eles se sintam abraçados e amados. Toda a igreja deve fazer todas as suas atividades e planejamentos da igreja voltadas para missões. Vamos orar, vamos ajudar, vamos jejuar, contribuir, mas vamos fazer com que eles se sintam amados, respeitados, através do nosso trabalho aqui de formiguinha, contribuir, orar, o culto missionário com responsabilidade, sabe? Para que eles lá entendam que eles foram, mas deixaram aqui uma igreja que não vai abandonar, que não vai dar as costas. Não é só ter a carta e do lado da carta aquela quantidade de congregações e lá do lado escrito campo missionário. Mas como é que anda esse campo missionário? A gente tem que sair um pouco dessas vaidades, de se preocupar em mostrar quantas congregações e quantos campos missionários nós temos, mas realmente ver a realidade de quem está lá na obra missionária. Então é importante isso também. Claro que eu não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, mas às vezes a vaidade fala mais alto. Mas eu não quero só que as outras igrejas saibam quantas igrejas eu tenho fora do Rio, mas eu quero que essas igrejas também saibam. Nossa igreja tem responsabilidade com os missionários. Estão orando, jejuando, contribuindo, telefonando, entrando em comunicação, mandando e-mail, fazendo videoconferência, pegando uma hora de um culto e colocando eles ao vivo na hora do culto para falarem. Tudo isso é importante para o bom desenvolvimento da obra missionária. A conclusão, eu fiz aqui meu apontamento. Ser consciente do sistema de apoio aos missionários, estar em comunicação com eles e viver as suas emoções, mesmo que por meio de oração e do jejum, e contribuir com nossas finanças, podem demonstrar que temos um amor pelas almas, por aqueles que estão obedecendo o ID de Jesus também, e por aqueles que estão obedecendo o ID de Jesus. Nesse sentido, devemos manter os nossos olhos e as nossas emoções aos que estão em terras distantes, no meio de pessoas que não os amam e nem os conhecem. Então, que nós venhamos fazer com que eles se sintam amados e que nós venhamos fazer com que essas lições desse trimestre sejam uma realidade em nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua classe de escola dominical, Deus abençoe sua família. Pergunte a Deus qual é o teu chamado, qual é a sua vocação, e crê que Deus vai te dar uma resposta. Gente, compartilha, curte, se inscreve lá no canal Adalberto Teles com 2 L's. Nos acompanhe lá no Instagram, Adalberto Teles com 2 L's. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Haris Kai Eirene. Um abraço.